Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez para o nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando do pós-jogo desse Brasileirão de muitas emoções nessa reta final, né? A luta pelo título, na luta pelas vagas das vagas da Copa Libertadores da América e na luta contra o rebaixamento. É claro que nós vamos estar comentando tudo isso, tá bom, pessoal? Pela 34ª rodada, tivemos aí no domingo o Vasco sendo massacrado pelo time do Corinthians no primeiro tempo, né? Com os gols de Garro e do Gustavo Henrique para o Corinthians. E o time do Vasco descontou com o gol do Puma Rodrigues, que chegou à quarta derrota seguida, né? No Campeonato Nacional, a equipe Cruz Maltina de São Januário, que acabou demitindo aí o técnico Rafael Paiva e o Felipe, diretor técnico, que vai ficar interinamente como treinador até o fim deste Brasileirão. Tá bom, pessoal? Nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu no jogo de domingo. Vamos falar aqui de muitas coisas que aconteceram. O Corinthians massacrando o Vasco da Gama. O time do Vasco, mais uma vez, errando, né? Mais uma vez teve seus erros repetidos. Para gente falar aqui muito isso para vocês aqui em nosso pós-jogo. Mas antes disso, pessoal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho. Tá bom, pessoal? E não esquecendo, conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas. E não esquecendo, pessoal, teremos aí uma programação muito especial neste sábado, às 11 da manhã. Temos aí a grande final da Copa Libertadores da América, no estádio Monumental de Núñez, lá no estádio do River Plate, né? Entre Atlético Mineiro e Botafogo. É claro que nós vamos estar fazendo o nosso pré-jogo para vocês e ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, com transmissão ao vivo no Conversa de Torcedor pelo YouTube, também pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet, com transmissão ao vivo para você. E esse programa vai ser toda dedicada a essa final da Copa Libertadores da América no próximo sábado. Nesse sábado agora, a partir das 11 da manhã, esse confronto entre Atlético e Botafogo, valendo o título da Taça Libertadores da América. E nós teremos aqui os jogos nessa terça-feira envolvendo os times finalistas, né? Botafogo e Palmeiras, no estádio Allianz Parque. O time do Botafogo fora de casa vai encarar o Palmeiras e o Atlético Mineiro enfrentará o Juventude, tá bom, pessoal? Esse do andamento da 35ª, a 36ª rodada do Campeonato Nacional, melhor dizendo. Tá bom, pessoal? Vamos comentar tudo isso nesses jogos, nesse jogo, né, decisivo que vai acontecer nesse sábado às 11 da manhã. Não perca! Tá bom, pessoal? E vamos falar, pessoal, nesse jogo que o Vasco, meus amigos, massacrado pela equipe do time do Corinthians, né, tecnicamente, né, no jogo que aconteceu no estádio da Neoquímica Arena. Garro foi o melhor da partida, 2 gols marcados, uma grande atuação. E o Léo Jardim, se não fosse o Léo Jardim, a goleada, o placar seria ainda maior, né? Seria, por exemplo, aqui uns 4-5-0, 5-1, melhor dizendo aí para vocês verem aí. Então, meus amigos, evitando essa goleada, o Léo Jardim e o Cruz Maltino empracando aí as 4 derrotas, né? A 4ª derrota seguida, né? Inclusive que a equipe do Vasco nessa situação ruim do Vasco no campeonato, né? Então, né, nessa 30ª rodada, homenageando a 34ª, né, do Brasileiro, essa vitória do Corinthians, né, sobre o Vasco, nessa situação, confirmando essa vitória do time do Corinthians, mas não condiz exatamente o que foi essa partida. Se resumir de uma situação que foi um massacre, porque, especialmente por isso, no primeiro tempo, o que acabou acontecendo, e o Léo Jardim evitou uma goleada, né? Mas não impediu a exibição de gala do jogador Rodrigo Garro, né? Camisa 10 da equipe do Corinthians, melhor em campo. E o resultado deixa o time do Corinthians na cola do pelotão que luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E o Cruz Maltino, né, tem motivos para se preocupar. Por que isso? Por que isso, Rafael? A equipe do técnico, ou melhor dizendo, a equipe do Vasco da Gama, lógico, né? E que não tanto que na tabela de classificação está com 43 pontos na 11ª colocação,
O risco de rebaixamento é pequeno ainda, mas são 4 derrotas seguidas com atuações ruins que preocupam na reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo nesse sábado agora, a partir das 9h30 da noite, 9h30 da noite, no estádio de São Januário, o jogo que vai acontecer lá em São Januário, e com o Felipe Maestro no comando do Vasco, né? O Rafael Paiva, pelas notícias que chegam, né, foi demitido do clube, né, depois, né, pelas atuações ruins pela equipe do time do Vasco, certo? Então, o Rafael Paiva foi desligado como técnico da equipe de São Januário, tá certo? E o Corinthians, né, se um dia que foi um candidato real contra o rebaixamento, agora hoje briga por uma vaga na Copa Libertadores, de uma vaga na Libertadores no ano que vem, né? Por isso, com essa vitória no domingo, está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians, com os 47 pontos, igualando os números do Cruzeiro, atual 7º colocado, perdeu aí a competição lá na Sul-Americana contra o Racing, né? Na final da Sul-Americana. E que também só está atrás por ter menos vitórias no critério de desempate, a equipe do Corinthians, e vai ter esse jogo contra a equipe do time do Criciúma fora de casa no Heriberto Wilson, tá certo? Vamos falar aqui do meu tempo de partida. O time do Corinthians teve o massacre da equipe paulista, né? Do Corinthians. E essa é a palavra mais adequada porque foi só uns 3-0, né? Mas poderia ser muito maior, né? E o Rodrigo Garro foi o principal jogador da partida, né? E não só pelos 2 gols, mas por dar ritmo de jogo para o time do Corinthians e liderando a equipe, né? Liderando esse momento do Corinthians, né? Do futebol do Corinthians, né? Desse avalanche, né? Do avalanche, né? Da equipe do time do Corinthians, né? Contra a equipe Cruz-Maltina, né? Então, foi o dono do primeiro tempo, né? O Rodrigo Garro, né? Primeiro, o Gustavo Henrique de cabeça, numa cobrança de escanteio, fez 1-0. Depois começou o show do Garro, né? Dos 2 bonitos gols que ele fez de fora da área, dos dois bonitos gols que ele fez de fora da área, né? 2 belos gols, né? Para vencer o Léo Jardim, que ainda fez mais 2 grandes defesas, né? No primeiro tempo, para evitar um resultado ainda pior na equipe do time do Vasco, né? Que está numa sequência ruim, infelizmente. E o Vasco fez 2 substituições ainda no primeiro tempo, tirando por exemplo, o Leandrinho foi sacado da equipe, né? E colocando o Emerson Rodrigues para a ponta e tirando o Paulo Henrique da equipe do Vasco para tentar colocar a equipe um pouco mais defensivo, né? Então, tendo aí o Michael que foi utilizado. Então, temos aqui os 3 zagueiros, né? Os 3 zagueiros para tentar conseguir fazer. Mas o Rafael Paiva, na minha humilde opinião, deveria fechar um pouco mais o meio de campo para tentar conseguir fazer. Porque o meio fica aberto para tentar, tendo os espaços do adversário para tentar fazer as jogadas, e o Rafael Paiva não observou isso, né, no primeiro tempo, por isso. Então, esse resultado foi uma falha tática, uma falha tática do seu treinador, né, que é ex-treinador, o Rafael Paiva, inclusive, né, que acabou acontecendo nessas situações de momento. Então, tirando um chute totalmente sem direção do João Vitor também, que acabou tendo aí, foi facilmente batido durante toda a primeira etapa, e a segunda etapa o time do Corinthians tirou o pé, né? Colocou o pé no freio, mas não só ampliou ainda o marcador, porque o Léo Jardim fez grandes defesas no segundo tempo, né? Garro e Thales Magno quase chegaram a fazer gol, né? Principalmente, passaram muito perto de fazer o 4º gol, devido à vantagem construída, e deu até para jogar com menos intensidade, que ainda assim conseguiu ser superior. E o Vasco melhorou no segundo tempo, né? Após a entrada do Coutinho, mas viu a saída do Ferretti chamar muito mais atenção, né? Porque o atacante apareceu sem estar uniformizado, no banco de reservas, né? O outro que subiu de produção foi o Puma Rodrigues, o autor do gol, do único gol da equipe do Vasco
inclusive. Então, só para a gente lembrar aqui do Ferretti, né, no segundo tempo, né, em que o Vasco, o Ferretti que foi um personagem central nessa situação, mesmo atuando apenas no primeiro tempo, né, além da incomum substituição do intervalo, ele não voltou com o elenco para o banco de reservas, né, e só apareceu depois com uma roupa de passeio, teve que ser retirado pelo quarto árbitro e só depois de voltar uniformizado, né, com a camisa do Vasco e tudo mais, né, e foi mostrado pela televisão, foi mostrado na televisão. Então, no fim, o placar apareceu curto para que o que foi o jogo poderia ser com uma vantagem ainda maior para o Corinthians, porque o Corinthians foi muito superior na primeira etapa e até também tendo fazendo mais gols. Então o Vasco, né, teve a partida mais uma vez dos erros, né, da equipe, erros táticos e também do Ferretti que voltou do intervalo sem o uniforme do Vasco, foi como foi mostrado pela TV Globo, né? A gente tem que dar o crédito aqui, né? Lógico, né? Foi, né, pela televisão, né? Pela TV Globo que mostrou as imagens dele sem o uniforme do Vasco, né, só com a camisa de passeio. E também, né, teve a situação do Ferretti, né, que voltou no segundo tempo sem uniforme, né? Como foi mostrado como foi mostrado e também do Ferretti, né, que foi um personagem central dessa história, porque voltou no intervalo, sem uniforme, sem uniforme do time, né, e com a roupa do passeio, né, mostrado na televisão, mostrado na TV, né, e até porque, meus amigos, mostrou na TV, né, então o detalhe é que o Vasco está na situação muito terrível, né, nessa situação que está acontecendo. Então o Vasco enfrentará contra o Atlético Goianiense, já rebaixado, neste sábado às 9h30, em São Januário, dentro de casa, né? Uma cobrança total aos jogadores, né? Lógico, né? Que isso vai acontecer durante ao longo da partida. E o time do Corinthians joga fora de casa contra a equipe do time do Criciúma às 7h30 da noite no Heriberto Rios. Tá certo? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente amiga, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixe o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, 6 da tarde, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor ao vivo especial da grande final da Copa Libertadores da América a partir das 11 da manhã, o nosso pré-jogo ao vivo no YouTube do Conversa de Torcedor, que nós vamos falar aqui de tudo que vai acontecer nesse jogo a partir das 4 horas da tarde desse sábado, né? Homenageando às 5 da tarde desse sábado, entre Atlético Mineiro e Botafogo. O nosso pré-jogo às 11 da manhã na rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet e pelo YouTube do Conversa de Torcedor, para a gente falar muito, 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 muito mais nessa decisão da Copa Libertadores da América. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você. Valeu, galera!